Fala, rapaziada querida do Mundo História, eu sou o professor Bussunda. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil do século XVII. Rui! Muito bem, gente, nós falávamos em outro momento aí sobre o Brasil do século XVI, todo o processo de colonização. E, moçada, basicamente nós sabemos que a colonização foi viabilizada pela cana-de-açúcar dentro de nosso país. E hoje nós vamos estar falando sobre a época de ouro da cana-de-açúcar, que é o século XVII. Apesar da gente saber que ela é introduzida no Brasil em 1530, ao longo do século XVI ela vai desenvolvendo e no século XVII ela, em meados desse século, atinge uma espécie de maturidade. A economia açucareira, rapaziada, se deu sobretudo na região do Nordeste, tá? E se a gente quiser destacar por capitania, Pernambuco foi a maior produtora de cana-de-açúcar do mundo em um determinado momento. A cana-de-açúcar, moçada, ela não foi inventada para o Brasil. Os portugueses, na verdade, já tinham experiência com cana-de-açúcar nas suas ilhas oceânicas, né? Açores, Cabo Verde. Ali, os portugueses já tinham o cultivo da cana-de-açúcar com capitanias hereditárias, com escravidão, com monocultura, com latifúndio e, moçada, com parceria holandesa. É a parceria holandesa que viabiliza também a economia açucareira dentro do Brasil. A parceria é a seguinte: Brasil, Portugal e Holanda. Óbvio, o Brasil tem os senhores de engenho, o Brasil produz a cana-de-açúcar. Portugal é dono do Brasil, vende equipamentos, leva alguma quantidade da cana-de-açúcar para lá, mas não tem recursos o suficiente para ampliar essa economia açucareira aqui e por isso Portugal permite aos holandeses que adentrem a esta economia. Os holandeses fazem quase tudo no açúcar. Eles financiam os senhores de engenho, eles transportam boa parte da cana-de-açúcar que vai para a Holanda, eles têm as melhores refinarias do mundo e eles refinam a cana-de-açúcar e eles têm os caminhos de comércio do açúcar e distribuem a maior parte do açúcar dentro do mercado europeu. Então, rapaziada, fica aí a importância da Holanda, não te esqueça, dentro da economia açucareira. Como reflexo interno aqui para o Brasil, a economia açucareira, ela traz a montagem de uma sociedade voltada para o atendimento das necessidades mercantilistas de Portugal. E nós temos então uma sociedade açucareira aparecendo no Brasil. Essa sociedade açucareira, moçada, de base escrava, ela é uma sociedade que a gente coloca algumas características. Primeiro, ela é bipolar, né? Ela tem dois extremos. Os homens brancos, livres, que alguns mais ricos, outros menos, que comandam a sociedade, e os negros escravizados, pobres, que servem como mão de obra. É uma sociedade imóvel, porque tu não tem a possibilidade de ascensão ou descensão social. É uma sociedade basicamente rural, né? Pelo motivo de que nós estamos falando de um grande latifúndio, de uma grande fazenda onde se produz a cana-de-açúcar, e uma sociedade patriarcal, onde que o senhor de engenho funciona como uma espécie de rei ou pequeno rei de dentro, onde que o senhor de engenho funciona como uma espécie de reizinho do seu engenho, onde ele tem poder de vida e morte sobre seus escravos e tem poderes sobre seus peões, suas mulheres e seus filhos. A estrutura para a sociedade de engenho, moçada, normalmente é essa aqui, que coloca essa dupla divisão aqui, onde que nós temos no topo o senhor de engenho e seus agregados, ou seja, o senhor de engenho, os homens livres que trabalham junto com ele, e na base os escravos. A base da sociedade açucareira dentro do Brasil. A escravidão foi muito forte, moçada, dentro do Brasil, dentro dos Estados Unidos, aconteceu também dentro da América Espanhola, apesar de lá predominar a mão de obra indígena explorada na mita e na encomenda. Mas o seguinte, a escravidão, ela precisa ser analisada pela gente aqui, para a gente tentar entender o que aconteceu, na verdade, dentro do período colonial com o negro. O primeiro aspecto que a gente observa é que, na verdade, a escravidão ela se dá por uma questão basicamente econômica. Pegar escravos na África e transportá-los da África até o Brasil e vender para os senhores de engenho dá um lucro enorme para o comerciante português dentro da lógica do mercantilismo que quer fortalecer o Estado absolutista. Se tu fosse capturar um indígena, tu ia capturar no meio do mato do Brasil e não ia gerar um comércio internacional. O negro vai ser escravizado por conta dessa lógica econômica.
Normalmente, eles eram capturados por tribos rivais lá dentro da África. Uma tribo capturava seus inimigos e depois trocava em forma de escambo com os portugueses. Um português trazia num navio de 400 a 500 escravos, numa viagem que durava alguns meses. Desses, vamos supor, 400 escravos, pelo menos 25% deles, sem escravos, iriam morrer. O português ia chegar aqui, ia vender os escravos que iam ser colocados em mercado público, colocando com óleo corporal, deixando eles um pouquinho mais bonitos. Quando eles eram vendidos, eles eram marcados com ferro em brasa e colocados a trabalhar numa lavoura normalmente, podendo trabalhar até 16 horas por dia na época da colheita da cana-de-açúcar. O africano viveu no Brasil colônia um verdadeiro inferno tropical. E aí, rapaziada, foi colocado como as mãos e pés do senhor de engenho, ou seja, é ele que faz todo o trabalho dentro dessa sociedade que despreza o trabalho. É uma sociedade que diz que o trabalho manual é para escravo, o trabalho intelectual, a gestão da fazenda, é para o homem branco. Esse escravo é tratado dentro da política dos 3P, conforme o jesuíta José Antonil falou. Ou seja, 3P, pão, pano e pau. Dá uma alimentação básica para ele, dá um vestuário básico para ele e dá muito castigo físico para ele. O escravo reagiu muitas vezes a esse sistema. E quais as formas de reação que a gente poderia destacar? Moçada, parece até estranho a gente comentar, mas suicídio. Uma das formas de saída da escravidão, muitas vezes a gente viu, foi o suicídio. O homem ou a mulher que não resistia a tanta pressão e tanto trabalho e sofrimento e optava por abandonar a vida. Nós também víamos o infanticídio. As mulheres que não queriam que seus filhos vivessem esse inferno tropical e acabavam matando a criança recém-nascida. Não raro foi também a gente ver aquilo que chamamos de injustiçamento de senhores, escravos que muitas vezes se rebelavam na vida cotidiana e matavam o feitor, matavam o capitão do mato, matavam os opressores. Porém, o que mais aconteceu dentro desse sistema, moçada, foi a fuga com a subsequente formação de quilombos. N quilombos se espalharam por todo o território brasileiro como forma de reação à escravidão e a forma de tentar viver uma vida como ela era antes do sujeito ser escravo. Sobre os quilombos, a gente precisa ter a clareza de uma coisa. Ele nem sempre foi exclusivamente de escravos. Existiam quilombos que contavam com homens brancos pobres, com alguns indígenas e, moçada, os quilombos, na verdade, eles eram uma comunidade alternativa a essa sociedade excluente da época da cana-de-açúcar e nas épocas posteriores também. Os quilombos, rapaziada, eles tiveram diversas formas de sobrevivência econômica. Muitos viveram da subsistência, procurando alimentos no meio do mato, procurando caça dentro da floresta e viveram simplesmente como caçadores-coletores. Outros produziam alguma pequena agricultura, alguns inclusive, e a gente tem registros, chegaram a encontrar áreas com pouco ouro e viveram de uma pequena mineração. Outros faziam comércio. E se a gente pegar o quilombo mais famoso que existiu durante quase todo o século XVII, que é o Quilombo dos Palmares, a gente inclusive vai encontrar um dado interessante. O Quilombo dos Palmares produzia cana-de-açúcar e vendia para engenhos. Acontece que o Quilombo dos Palmares começou a sua formação em 1605 e era um quilombo pequeno até que deu a grande invasão holandesa de 1630 a Pernambuco. Muitos escravos fugiram, foram viver no Quilombo dos Palmares e daqui a pouco, com a desestabilização da produção açucareira por conta da invasão holandesa, o Quilombo dos Palmares produzia cana-de-açúcar e vendia para alguns engenhos. O Quilombo dos Palmares foi um caso de quilombo onde que existiu inclusive sistema de escravidão interna. Quem tentou mudar essa situação interna do Quilombo dos Palmares, na verdade, depois foi Zumbi, que até hoje é lembrado na história como um dos grandes líderes da resistência negra no Brasil. E Zumbi acabou depois sendo derrotado pelos bandeirantes no final do século XVII, quando os senhores de engenho da região acabaram contratando
os bandeirantes para irem lá e acabarem com aquele quilombo que já durava quase um século. Moçada, já que tocamos no assunto, vamos também falar dessa invasão holandesa que aconteceu ao Brasil. Por que os holandeses, afinal de contas, se eram parceiros de Portugal, resolveram invadir o Brasil, causando essa desestabilização que eu te falei aí na metade do século XVII? Acontece que nós tivemos um evento no continente europeu chamado de União Ibérica entre 1580 e 1640. Na União Ibérica, Portugal tinha perdido seu rei Dom Sebastião, na sequência perdeu o Dom Henrique e ficou sem rei. Por parentesco, o rei de Espanha, Filipe II, acabou incorporando a coroa portuguesa e se tornou o rei dos dois países. Nós não tínhamos um único país, mas nós tínhamos dois países com um único rei, que era o rei espanhol. Reside um problema aí. A Espanha era inimiga de Holanda e a Espanha, por ser inimiga de Holanda, proibiu a Holanda de manter seu comércio e suas relações econômicas com o Brasil açucareiro. E foi então que os holandeses resolveram invadir o Brasil para continuar fazendo a sua economia do açúcar fluir. Em 1624 e 25, os holandeses estiveram na Bahia, onde invadiram a capitania, mataram inclusive o governador da Bahia e logo na sequência foram repelidos por um conjunto de forças de Portugal e Espanha que se deslocaram de lá para expulsar os holandeses. Porém, a invasão efetiva holandesa aconteceu em 1630 no Pernambuco, onde que os holandeses vão ficar de 1630 até 1654. No Pernambuco, os holandeses criaram aquilo que a gente poderia chamar de o apogeu da economia açucareira do Brasil. Sobretudo, rapaziada, na época do governante Maurício de Nassau, governante holandês que se estabeleceu de 1637 a 44 no Pernambuco e promoveu o grande desenvolvimento da cana-de-açúcar. O Nassau emprestou dinheiro para os produtores de cana-de-açúcar, o Nassau abriu portos, o Nassau arrumou estradas, o Nassau fez obras públicas, o Nassau fez um regime de tolerância religiosa que não existia em nosso país, porque o Brasil era católico, os holandeses eram calvinistas e ele permitiu que existisse uma integração e uma liberdade religiosa aqui inédita. Maurício de Nassau representa o apogeu da economia açucareira do Brasil e também representa uma espécie de apogeu da economia açucareira para os holandeses. Havia ele alavancado o Pernambuco a maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Porém, aos olhos da Companhia das Índias Ocidentais, companhia holandesa que administrava o Brasil, Nassau gastava demais, era um perdulário e Nassau foi afastado do poder em 1644. O governo holandês pós-Nassau foi um governo bastante impopular entre os colonos do Brasil. Foi um governo que parou de fazer grandes obras e um governo que, sobretudo, queria cobrar alguns empréstimos que o Nassau tinha feito aos colonos. Os colonos, como não tinham dinheiro, tinham suas terras ameaçadas de serem tomadas pelos holandeses. E foi então que, um ano depois da demissão do Nassau, eclodiu a insurreição pernambucana, uma grande revolta contra os holandeses promovida pelos colonos de Pernambuco. Foi durante a insurreição pernambucana de 1645 a 1654 que os colonos organizaram forças e foram paulatinamente expulsando os holandeses no Brasil. Inclusive, rapaziada, é durante essa época, na Batalha de Guararapes, que nasce o Exército Brasileiro. Jovem, ao completar 18 anos, aliste-se no Exército, Marinha ou Aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, descer prédio correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação, andar de cavalo, fazer polichinelo, levar o garoto para atravessar o rio, levantar pra Butaquara, espada justiceira, dei minha visão além do alcance, Thundercats, oh! Tá, ok. Os holandeses foram expulsos. Quem é que vai investir no Brasil e na cana-de-açúcar agora, já que Portugal é um reino que não tem condições de fazer isso? Alguns historiadores consideram inclusive a insurreição pernambucana, moçada, como uma espécie de calote internacional. Os senhores de engenho de Pernambuco estavam devendo para a Companhia das Índias Ocidentais. Não queriam pagar ou não tinham como pagar. O que eles fizeram? Expulsaram os holandeses do Brasil. A economia de açúcar do Brasil se foi água abaixo. E aí foi-se o período áureo da cana-de-açúcar.
Mas, rapaziada, nós estamos falando basicamente da cana-de-açúcar ao longo desse século XVII e eu queria colocar outras questões econômicas que foram possibilitando a ocupação do Brasil aos poucos durante esse século. Observe aqui o nosso mapa. A economia açucareira, ela acontece basicamente aqui no litoral do Nordeste. Ela não faz uma ocupação do interior. Mas aí, moçada, já tinha sido atitude lá do governo Geraldo Tomé de Souza, no século XVI, a introdução da pecuária. A pecuária era uma economia complementar à economia açucareira que acontecia no interior nordestino. Aos poucos, as vaquinhas foram caminhando para o interior. Na época da invasão holandesa, a economia ficou bastante desarticulada e algumas regiões empobreceram bastante, como São Paulo. Foi aí que em São Paulo apareceram os bandeirantes. Não. As pessoas bandeirantes. Não. Os bandeirantes são aventureiros particulares lá de São Paulo que vão sair procurar riquezas no interior do Brasil, vão sair combatendo tribos de indígenas, sair combatendo quilombos quando contratados, e os bandeirantes começam um processo de interiorização do Brasil no século XVII. Mais ou menos na mesma época, os jesuítas também começavam um processo de penetração no interior do Brasil, indo para a região amazônica, fundar reduções, e também para a região sul, fundar essas reduções. No sul, sem querer, os jesuítas armaram uma arapuca para os indígenas serem capturados pelos bandeirantes. Porque os jesuítas sedentarizaram os indígenas, ensinaram eles a fazerem agricultura e pecuária, e agora eles são uma mão de obra especializada e sedentarizada para os bandeirantes que faziam aquelas bandeiras que a gente chama de apresamento, de escravização de indígenas. A pecuária, os jesuítas, os bandeirantes, tudo colaborava para um processo de interiorização ao longo do século XVII. Surgem também, rapaziada, as drogas do sertão na região amazônica. As drogas do sertão, as especiarias do Brasil, elas servem como um produto exótico vendido na Europa. Eles tinham, em meio às drogas do sertão, a baunilha, o guaraná, o vermelhão. E aí, moçada, isto tinha algum valor na Europa e levava muitos aventureiros ao meio da floresta amazônica para obter essas drogas do sertão. E no finalzinho desse século XVII, em meio ao declínio da economia açucareira do Nordeste, os bandeirantes encontram ouro em Minas Gerais. A data oficial, 1693. Nesse ano, finalzinho do século XVII, os bandeirantes teriam encontrado ouro, e aí a face do Brasil, que já vinha mudando aos poucos, vai mudar muito ao longo do século XVIII. As mudanças do ouro, as rebeliões, as revoltas, uma série de mudanças no Brasil, a gente acompanha na aula do Brasil do século XVIII, que é uma das nossas próximas aulas. Rapaziada, continuem estudando e acreditem sempre em vocês. Juntos nós podemos mais. Um grande abraço, até a próxima!